Olá, eu sou Fabrício Souza e nós estamos por Trás dos Boletos, o podcast da administração de condomínio. O episódio de hoje é mega especial, afinal de contas, nós vamos conversar com uma administradora que é a estrela da sua região. Eles ficam lá em São Caetano, na região do ABC aqui de São Paulo, e são quase 50 anos de história. Uma história linda, uma história incrível, e a gente conversa pela primeira vez com uma das fundadoras, uma mulher, à direção de uma empresa, que é algo espetacular. Vamos conversar com a dona Ofélia Moraes. Seja bem-vinda, dona Ofélia. Obrigada. Um bom dia para todos. Obrigada Maravilha. por essa oportunidade que você está me dando. Eu que agradeço a Falar alguma oportunidade. coisa, né? Muito bem. Bom, vamos começar do começo, né? O grupo como um todo, a Moraes está caminhando para 50 anos de história e é muito incomum nós termos a oportunidade de conversar com os fundadores das administradoras. E são 50 anos de uma história incrível, uma história de lisura, de valores, de princípios. Como é que o Grupo Moraes começou? Como é que a Moraes nasceu? Bom, ela não nasceu como grupo, né? A Moraes, a origem dela vem de contabilidade, né? Eu sou filha de contador, meu pai era contador e tinha um escritório de contabilidade quando eu nasci. E esse escritório me foi dado quando eu completei 20 anos. Que legal. Então, eu comecei a trabalhar como contador, como escritório de contabilidade. Aprendi desde o começo com ele o que era necessário, mas ele passou o escritório para mim e para o meu irmão. Nós começamos então dali. Ela não, a administradora ainda nem tinha, a gente nem passava na ideia, né, de ter uma administradora. Era a contabilidade o meu sonho. Então, eu segui esse caminho. Todos esses anos, foram acho que 5 anos, 6 anos que nós ficamos juntos, até que o meu irmão prestou concurso e saiu do escritório, fiquei sozinha. Então tive que aprender mais coisas sozinha, junto com os funcionários, que estavam ali, que já trabalhavam com eles, entendeu? E esse tempo foi passando, e aí até que chegou, fiquei uns tempos fora devido à maternidade, eu me casei, tive 3 filhos, e um seguido do outro. Fiquei uns 5 anos fora. Quando voltei, começamos a trabalhar bastante, e meu irmão me ajudando, a gente resolveu sair daquela sociedade, que já era muito antiga, abrir outra, mas que nós íamos começar a trabalhar com novas ideias e novas tecnologias. Meu irmão tinha muitas ideias e ele me ajudou bastante nesse aspecto. Então, foi por aí que começou. Moraes era Moraes e Filhos, depois passou Moraes Contábil. E Moraes nasceu nesse período. Mudamos diversos lugares. Foi assim, um período muito grande e muito difícil. Por que difícil? Por ser mulher. A mulher, em 1965, 70, ela não era muito valorizada, né? Então, eu lutava muito com o preconceito. Então, se o meu concorrente cobrava 100, eu tinha que cobrar 50, porque eu era mulher. Então, a gente lutava muito com isso, eu tive que brigar muito para que eles me aceitassem como uma contadora, entendeu? Foi um período assim bem complicado para crescimento. Depois disso, aí comecei a trabalhar com auditoria. E aí veio auditoria de prédio. Foram os meus primeiros prédios em 1985, 86. Fui fazer auditoria e peguei diversas, e prédios em construção. Não eram prédios construídos, prédios em construção. Pegamos irregularidades muito fortes, coisas assim muito grandes. Foi parar tudo na justiça, aquela coisa toda. E quando retornou, eu tive a surpresa que os incorporadores falaram: agora você constrói o prédio. Eu falei: não, não, não. Eu sou contadora, não entendo nada disso. E foi para aí que eu comecei a mexer com construção civil. E trabalhando juntos, fazendo, mas mantendo o controle financeiro todinho na minha mão, da construção. E depois veio outra auditoria, depois outra auditoria. Foram 3 prédios que eu terminei, em São Caetano. Estão aí até hoje, tiveram problemas, e graças a Deus deu certo. E em cima disto, comprei um imóvel, um apartamento. Feliz da vida, eu ia ter meu primeiro apartamento. E levei um chapéu muito grande, perdi até um sobrado por causa desse
esse apartamento. Falei, peraí, aí tem maracutaia. Eu preciso entrar nessa área. E comecei a estudar o condomínio. O que era o condomínio? Comprei outro apartamento, só que nesse eu quero ser administradora dele. E aí, pela contábil, eu fiquei uns 6, 7 anos trabalhando como administrador de condomínio. Os 3 que eu construí e continuei, e mais aquele que eu... E aí começou a chegar gente. Aí começou a chegar prédios. E aí nós começamos a trabalhar, aí eu abri, de fato, uma administradora por causa de problemas fiscais, essas coisas todas, né, de tributos. Uma podia ser Simples Nacional, a outra não podia. Então, eu tive que fazer uma separação. E começamos a trabalhar em cima disso. E eu tinha uma visão. Minha visão era transparência. O condômino tem direito de saber do que está acontecendo. Tenho que ser transparente nos números, transparente na informação. Como eu sabia de contabilidade, para mim era fácil montar balancetes que todo mundo entendesse o que eu estava fazendo. Não precisava muita explicação, eu fazia um bem simples. Um balancete. E era assim. O pessoal aceitava muito, porque podia considerar alguma coisa e falar, não, mas eu não aceito isso. Vamos estudar isso aqui assim, assim, assim. Então, a gente sentava na mesa para conversar. Tanto que até hoje nós não fazemos uma assembleia, se não fizermos uma reunião de conselho, vamos discutir a previsão que eu vou apresentar. Vocês vão, os números que eu estou... Por que eu estou falando isso? Porque eu estou apresentando este número, entendeu? Então, é isso que a gente tem que ter. E fazer com que eles confiem em nós. Nós queremos confiabilidade. Queremos transmitir isso para eles. Queremos transmitir transparência. E que eles possam sentir dentro do escritório que lá é a casa deles. Eles podem ir o momento que eles precisarem. Estou indo aí que eu preciso tirar uma dúvida. Entendeu? Nós não temos essa distinção. É uma empresa familiar? É, porque eu tenho... A minha filha veio trabalhar comigo, ela é professora de inglês, formada, ela é bilíngue, tinha uma escola de inglês, abandonou, fechou a escola e falou, não, eu vou ficar junto com você, nós vamos crescer juntas. E graças a Deus, ele nos dá sabedoria e cada dia mais a gente tem procurado fazer isso aqui, levantar. Fazer com que as pessoas nos aceitem, não porque é uma administradora que cobra barato ou cobra X ou Y, mas é uma administradora que dá resultado. Que legal. Bom, viu que a gente já começou aqui falando de uma coisa maravilhosa, né? Que é família, que é cuidado, que é transparência. Eu fui ler lá no site da Moraes quais são os valores da empresa. E o primeiro valor está escrito lá, ética. E quem convive com vocês, quem tem a oportunidade de estar lá dentro do escritório, nem que seja para tomar um café, percebe o acolhimento, a ética, a transparência. Vocês ajudaram em muito, né? Eu tive a felicidade de vender o Winkerflow para Moraes e desde quando eu entrei na Winker em 2019. E a Moraes sempre foi muito bem falada pela diretoria da Winker. O carinho, a forma, acho que como a Moraes recebeu a Winker, transmitiu essa impressão, esse valor do que a Moraes é para todos nós lá dentro. E quem tem a oportunidade de conhecer vocês, é nítido isso, né? Fica muito claro. Mas, como você comentou no início da nossa conversa, no início foi Moraes e Filhos. É correto dizer que seu pai deu essa base para vocês da ética e da transparência? Sim, meu pai era um sujeito ético de uma forma assim extravagante. Extravagante. Ele não admitia 1 centavo que nós pegássemos. Ele era muito severo. E nos criou dessa maneira, tanto eu quanto meus irmãos. Meu irmão foi para o Banco Central, foi ser auditor do Banco Central e foi muito bem recebido ali. Então, ele nos ensinou ética. Mas, como eu participei, eu era conselheira do Conselho Regional de Contabilidade, eu fazia parte, eu representava a OABC, São Caetano, na OABC, São Caetano do Sul. Fiquei 12 anos lá. E a gente almoçava e jantava ética. Almoçava, o CRC, ele ajuda muito nesse aspecto. Ética, ética, ética. O CRC não admite que você faça coisas erradas, entendeu? Que pode... A gente, com o conhecimento que a gente tem contadores que conseguem dar uma, né, maquiada. E nós não fazemos isso. Tanto é que eu já perdi cliente porque eu não quis fazer. Falei, não faço, não vou fazer coisas erradas. Então, é isso que é a ética. Vem de família
e vem também por causa do que eu aprendi com o Conselho Regional muita coisa, muita. E aquilo para mim foi uma escola, uma escola. Então eu aplico isso com meus funcionários. Eu exijo isso com eles. A gente precisa ter ética, ter respeito, saber que aquilo, nós estamos trabalhando, que aquilo não é nosso. Nós estamos lidando como se fosse nossa casa ali, mas a gente tem que saber que nós devemos a eles a satisfação. Que massa. Bom, tá claro como que a Moraes vai surgir, uma coisa, uma estrutura, mas e essa paixão por contabilidade? Nasceu. Nasceu. Desde a adolescência já queria Não, partir para a não. contabilidade? O meu pai, ele se formou quando eu nasci. Uhum. Não vou falar o ano, porque é antiético. Tá bom. Mas ele se formou nesta época. Uhum. E ele, contador, fez o curso, fez tudo, só que naquela época, o registro tinha que ser feito no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, ele não podia ir, porque ele não tinha dinheiro. Então, ele ficou sem registro alguns anos, sem registrar o diploma dele, até que apareceu um amigo. E esse amigo ia para o Rio de Janeiro e falou, eu te dou o dinheiro, você registra para mim meu diploma? O amigo foi. Só que esse amigo nunca mais voltou, não pagou dinheiro e não registrou o diploma. Passou mais alguns anos. Quando ele tentou buscar a segunda via na escola, a escola não existia mais. Então, ele ficou amarrado, ele teve que se associar a uma pessoa que não tinha os princípios os mesmos princípios que ele tinha, durante 18 anos. E na época que eu era criança, eu queria ser professora. Mas ele começou a inculcar em mim e no meu irmão a contabilidade. Filhos. Meu irmão, com 14 anos, podia trabalhar. Eu não, porque menina não trabalhava naquela época, né? Mulher tem que ficar em casa, o pai tem que cuidar. Só me deixou trabalhar com mais de 20 anos. Então, foi isso. Aí eu falei, tá bom, nós vamos fazer isso para te ajudar. E foi eu que me ajudou. Ele passou a parte dele para nós e nós tiramos aquela pessoa fora. Uhum. Foi aí que, nessa divisão, o escritório cresceu mais ainda. Aí começou a desenvolver e aí modernizar, né? Aí depois entramos na era da informática. Eu vi outras pessoas falando sobre informática naquela época, era difícil. Uhum. Eu comecei a trabalhar com uma Prológica. Não sei se todo mundo conhece, Prológica o pessoal falava que era um caixote, né? De disquetinho, maquininha de somar, aquela coisa toda. Então, nós começamos a desenvolver. E o meu irmão tinha visão, a gente tinha visão de crescer. E não entendia muito de informática, não entendia. Até que aí vamos modernizar o escritório. Nós vamos trabalhar, nós fizemos um birô. Conhece birô? A estrutura de back-office para poder fazer a operação contábil e fiscal. Para as pessoas de fora. Então, eles mandavam os documentos, a gente fazia o lançamento e depois devolvia tudo pronto, produzido. Fazia uma produção de contabilidade, né? Uhum. Não era o nosso cliente. E compramos uma máquina potente, a Cisco. Pegava uma sala inteira, eram aqueles discos de pizza, coisa linda. Uhum. Para você ver que a gente foi crescendo aos pouquinhos, né? Foi crescendo aos pouquinhos, até que aí meu irmão falou, agora chega, eu vou para o Banco Central, não estou mais aqui com você. E você se vira daqui para frente. Falei, legal, vou em frente. E graças a Deus, eu tenho dado graça que a gente foi modernizando até que chegar na Winker. Legal. Que para nós foi muito bom. Bom, a gente está falando aqui de uma empresa que teve na veia inovação sempre, né? Quem acompanha a Moraes está sempre inovando e mudança, e atualiza a marca, atualiza processo. Essa inquietação por melhorar sempre. Melhorar e minimizar o trabalho. Uhum. Porque o trabalho manual de uma administradora é coisa de maluco, né? Nós temos bastante condomínios, mas em número de condôminos, de boletos que você, né, escreveu ali por trás dos boletos, e nós não somos fazedores de boleto, né? O boleto, ele é só algo que o pessoal vê, mas por trás dele existe uma infinidade de áreas, de departamentos. Nossa, é uma coisa assim maluca, né?
Bom, a gente está falando aqui como a Moraes começou a se consolidar como uma administradora de condomínio. Como é que fica nesse início a parte da contabilidade? Em qual momento vocês falam assim, olha, a partir de agora nós vamos focar na gestão dos condomínios e a contabilidade vai ficar uma área apartada ou a gente vai mudar o escritório? Não. Eu mantive a contabilidade funcionando até há 5 anos atrás. Legal. Mantive toda a estrutura com funcionários, aí a contabilidade era tudo na minha mão. E a ADM eu fazia junto com a Leila. Até que depois acabamos abrindo uma imobiliária também, por isso nos tornamos um grupo. Né? Mas cuidando das duas, a parte operacional, a parte de operacional, a Leila cuidando da ADM e eu cuidando da parte fiscal, orientação e tudo. Que legal. Bom, para quem está dentro do CRC e respira a contabilidade, eu imagino que nos primeiros anos, olhando para a estrutura de condomínio, eu gosto muito do seu olhar como o olhar da contabilidade para aquilo que está errado. A gente já teve algumas conversas sobre auditoria e é algo que a gente não tem muito, né? Os auditores que validam as pastas dos condomínios. Como é auditar o trabalho de outras pessoas, assim? Eu já vejo que existe pontos específicos que vai olhar, que vai encontrar irregularidade. Olha, quando eu recebo um condomínio novo para mim, a primeira coisa que eu faço, eu quero as pastas do ano passado, do ano corrente, todas. E eu vou analisar uma a uma. Como eu acabei de fazer uma agora, semana passada, sexta-feira, desse prédio, um prédio novo que nós pegamos. Começamos em dezembro. Eu vou analisar uma por uma, página por página, vou verificar o que tem. Então, eu vou pegando todas as irregularidades, todas as coisas que tem. Olha, e aí eu faço um relatório. Olha, esses documentos, por que vocês não puseram notas fiscais nesses documentos? Vocês devem ter nota fiscal, devem ter comprado com nota. Por que esse imposto foi pago com multa? Por que a DCTF, eu cuido muito da parte fiscal, então DCTF, Web, Reinf, aquela coisa toda, eu quero ver tudo para ver, porque entro na Receita Federal, vou pesquisar como é que está a Receita Federal, se está tudo em ordem. Se tem erro, vamos consertar, como esse que eu peguei, vou fazer uns consertos para trás, né? De troca de código, essas coisas todas. E aí eu apresento isso para ele. Falei, olha, está aqui. Então, está em mim, eu não consigo começar a trabalhar se eu não olhar o passado. Eu faço essa auditoria. Não é auditoria, não chamo isso de auditoria, uma verificação, vamos chamar assim, né? Porque a auditoria é um pouco mais profundo. Tá. Você vai atrás para saber se é verdadeiro, se não é, aquela coisa toda. É um levantamento, porque eu preciso conhecer a parte fiscal desse condomínio. Eu vejo prédios que não pagam imposto, aceita lá o gato, então eu sempre pago. Não aceitem, quero nota fiscal. Não aceitem gato, que é uma expressão que todo mundo usa, né? Que não faz sem nota, aquela coisa toda. Então, eu procuro fazer isso. Aviso o síndico. Se você fizer por conta e risco. Eu não assino embaixo. Porque amanhã depois não vai fazer. Eu concordo. Bom, eu gosto muito da estrutura de vocês. Uma das coisas que mais me impressiona é a eficiência. Se nós pegarmos a quantidade de condomínios, que passa de centenas de condomínios, pelo número de colaboradores, mostra que vocês têm uma estrutura muito eficiente. Assim, profissionais de altíssima qualidade. Como que é treinar um time assim de alta performance? Como é que é levar esse legado de conhecimento? Não é fácil. Depende muito daquele que vem. Quando ele vem, a gente já faz a doutrinação, já fala o que a gente espera deles. E nós temos uma coordenadora de processos, que é ela que cuida dessa parte de coordenação. Então, periodicamente, eles têm treinamento. Como que tem que tratar o cliente, como que tem que ser feito com o cliente, como tem que ser atendimento. Inclusive, nós temos um grupo de atendimento aos condôminos que atende o dia inteiro. Todo tipo de ligação, de reclamação, de briga entre eles, coisas desse tipo. E eles têm que administrar isso. Mas nós temos a gerente, temos a coordenadora, e quando eles precisam, vem para nós. Então, nós vamos ajudar a resolver a situação. Como ontem, por exemplo, tivemos reunião, um condomínio que estava em briga entre síndico e subsíndico, uma briga de foice. Um negócio assim, partindo para... Vamos chamar para uma mesa de negociação. Vamos conversar. Sentamos ali, o síndico, o subsíndico aqui do meu lado bonitinho, controlava ele aqui, veio com a esposa e tal.
E começamos a conversar. Eu falei, essa reunião é para a gente tentar organizar as coisas. Então, eu peço a todos vocês, vamos ser organizados, vamos falar com... Foi tranquila. Vamos voltar a ser amiguinho. Isso é meio difícil, mas no trabalho vocês estão juntos. Tal. Então, é isso que a gente faz. Entendeu? E treinamos, sempre treinando novos gerentes para poder estar trabalhando com a gente, os atendentes, né? Os que atendem. Bom, eu olho para o núcleo duro ali, Dona Ofélia, Leila, Érica, é uma capacidade que vocês têm de volumetria, assim. Eu tenho certeza que você pegar 30 condomínios e der na mão da Leila, ela vai brincando. Assim. A Leila faz. A Leila é muito, 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 muito expert. E ela pega, assim, as coisas, tem uma facilidade, sabe? Tem uma facilidade de estar direcionando as pessoas. Ela mesma participou da reunião ontem, ela, vamos fazer o seguinte, e ela chega perto das pessoas, conversa, ela tem. Uma energia incrível, né? É uma maneira, assim... E foi passado pela mãe, então. Eu já posso dizer que eu não pegou muito da mãe. Não sei se pegou muito ou é dela mesmo, é dela. Eu acho que é dela isso. Bom, eu sei que tem uma história legal, que essa história eu ando contando por aí. E a senhora vai me contar agora que não vai me deixar mentir. Na época da Cisco, dessa infraestrutura toda, houve um problema, né, com um fornecedor da parte de hardware, de sistema. E aí a Dona Ofélia fala assim, olha, a partir de agora ninguém vai me enganar mais. Eu vou fazer um curso de programação. Quando nós compramos a Cisco, foi a coisa mais linda, né? Nós reformamos o escritório, pusemos meia parede em cima, vidro, bonitinho, não podia ninguém entrar ali, era refrigerado, e só entravam os operadores. E a Cisco nos ofereceu um rapaz para vir trabalhar com a gente, que era expert em Cisco. Só que ele não ensinava ninguém a trabalhar. Na hora de ligar a máquina, ele punha todos para fora. E ele tinha um comportamento que eu não gostava. Eu falava para o meu irmão, não vai dar certo, cara, não vai dar certo. Ele ficou 7 meses conosco. E esse rapaz começou... Nós fazíamos contabilidade, trabalhávamos umas contabilidades grandes, era para empresas de curtume, fora de São Paulo, de São Paulo não, do estado de São Paulo, no interior. Então eram balancetes enormes, era contabilidade pura, muito, muito grande. Chegou no final do ano, passava por mim e pelo meu irmão. Nós dois somos contadores, nós somos auditores. Levantava tudo para fechar o balanço. Era mês de maio, perto de maio. E não batia o balanço. Não batia de jeito nenhum. As contas não fechavam. O débito e o crédito não batia. E nós ficamos ali. Uma semana, dormindo no escritório, pusemos um colchonete e revezava num colchonete para ficar procurando erro. Eram livros desta grossura por mês. Até que meu irmão cansou, chamou o rapaz. Falou, o que é que aconteceu nessa operação? Depois de tanto a gente insistir com ele, ele falou, aparecia aqui algumas contas que eram todas codificadas, estava sem código e eu criei uma conta. Ah, você criou uma conta. E como chama? Que conta é essa? Ela chamava Truques e Trambiques. Quando meu irmão ouviu isso, ele pegou o rapaz pelo colarinho, ficou doido, falou, cadê essa conta? Me dá aquela que eu vou... Nós íamos conciliar e arrumar. Eu apaguei. Ele apagou a conta, com milhões de lançamentos ali dentro. Aquilo nos deu desespero. Nós éramos birô. O serviço começou a acumular e não conseguia atender, porque ele pôs o cara na rua, mandou embora. Tem direito, mandou embora e tal. Mas ele falou, vou pegar minhas coisas lá dentro. E entrou para pegar a mochila dele, a bolsa dele. Quando ele entrou, o disco, ele é aquele disco de pizza, que a gente chamava, né? A gente até brincava que não podia mexer, porque senão misturava as informações. O disco de pizza, ele tem um sistema que eu não sei como é que funciona, mas ele fez um negócio chamado crash. Fez assim, aquele igual do disco de vitrola. Fez assim, e acabou com o disco. Acabou com o nosso serviço. A Cisco foi acionada, a Cisco se responsabilizou, a Cisco foi uma empresa excelente, se responsabilizou, mas o prejuízo já estava lá. Nós ficamos 4 meses tentando recuperar. Recuperamos tudo, mas levamos 4 meses. Foi uma coisa assim muito triste, muito triste. Mas Deus deu graça e a gente conseguiu sair disso. Pois é. E depois desse episódio... Aí eu falei, olha, quer saber do negócio?
eu não aceito, eu vou estudar, eu vou fazer computação. E entrei na escola fui aprender COBOL. Então, eu fui aprender a programar em COBOL. Hoje não sei mais nada, hoje eu sou zero à vontade. Hoje eu preciso dos universitários no meu escritório, porque não entendo mais nada de informática, de programação. Mas eu fui estudar, falei, se não me engano, mais. E aí eu fui sentar, estudar, e fui trabalhar na máquina e mexer na máquina, e eu aprendi. Agora eu sei mandar, é igual em casa, né? A gente em casa, eu pelo menos como mulher, eu tenho que saber limpar a casa para poder ensinar a moça a limpar. Exato. Então eu fui aprender. Então, quando eu não sei, eu vou. Entendeu? Que lindo. Dona Félia, a senhora sabe que a senhora é uma referência para as pessoas. Talvez que no auge da sua humildade, talvez a senhora não perceba isso, né? Mas no nosso mercado altamente masculinizado, a maioria dos diretores das empresas são homens. A senhora comentou lá na década de 70, 80, a dificuldade que era. 60 e 60, nossa, foi horrível. Não é? E como é, né? Ser mulher diretora de uma empresa de sucesso em 2025? Você acha que está muito diferente do que foi lá atrás? Sim, a gente conseguiu conquistar o mercado. A mulher conseguiu se impor, né? Hoje, não vejo, assim, diferença. Existem tantas ideologias que isso não vem ao caso agora, mas nós, como mulheres, nós sabemos, sim, nos impor e colocar nossos trabalhos à frente. E o nosso resultado é o meu cliente. É ele que eu quero chegar. É ele que tem que ser bem atendido. Não importa se ele é pequenininho, de 8 apartamentos, como um de 400 apartamentos, como a gente tem um de 300 e pouco. Que legal. Bom, eu brinco que o nosso sucesso na Winker, ele é também porque nós temos uma mulher forte lá. Nós temos a Mariana, que é uma diretora incrível, assim, que soma muito, que nos dá orientação. Ela lida muito com a parte de relacionamento da empresa e ela criou toda a estrutura para que o cliente seja muito, muito bem recebido, acolhido. E a vontade, né? Não é? Eu acho que a mulher tem uma capacidade extraordinária de, além de fazer tudo muito bem feito, eu posso dizer por mim, eu como homem lá em casa, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. A minha mulher consegue olhar o que eu estou fazendo, olhar o que o filho está fazendo, fazer as coisas dela e ainda cobrar, assim, direcionamento. E eu percebo que nas administradoras é assim, né? Em sua maior parte, pelo menos do back-office, você tem mulheres atuando em várias posições. Nas diretorias, nem tanto, mas aí eu acho que tem a ver com uma questão mais geracional, né? Como boa parte das empresas foram fundadas por homens, a gente não tem tantas diretoras. Mas eu gosto muito dessa ideia da gente valorizar a história de vocês, poder contar, inspirar outras mulheres a assumirem posições de direção de empresa. Nós temos, eu acho muito bom isso, inclusive. Na nossa, nós somos em 13, nós temos hoje 3 homens. Né? Até eu brinco com eles, eles são muito bons. Os meus 3 meninos lá, eu amo demais. Um é o meu neto, e os outros são funcionários. Mas eu brinco com ele, falo, olha, eu estou mantendo vocês aqui para trocar a lâmpada. Mas é tudo na brincadeira, para a gente se falar, você faz parte da família, nós somos uma família só. Mas a maioria é mulher mesmo. Nós trabalhamos com as mulheres, que eu acho mais fácil para você trabalhar. Que legal. Bom, nos anos 60, 70, 80 e 90, muita coisa aconteceu pensando em condomínio. Você pega a lei de condomínio, ela vai surgir lá em dezembro de 64, e de lá para cá nós tivemos o advento de E-Social, REINF, muita parte fiscal mudando. E nessa mesa aqui, tá ficando cada vez mais claro para mim que tá ficando mais caro administrar condomínio e a gente não consegue demonstrar para quem paga, para o síndico, na hora de escolher a sua administradora, que não é só preço, que ele tem que observar o que está por trás dos boletos. Como que é para Moraes compor o portfólio e dizer, olha, eu não sou mais barato, esse aqui é o meu preço e eu entrego tudo isso? É difícil explicar isso para eles, porque a maioria das pessoas não tem noção. Não tem noção do que significa um REINF. Nossa, que nome, né? Um DCTF, web. É web, só põe lá na máquina e ela funciona, entendeu? É difícil explicar. Mas nós temos que passar para eles que, de uma certa forma assim, bem simples, que tudo isso que é feito reflete lá na frente no sucesso do prédio, na condição dela perante um fisco, perante uma Receita Federal. E aí
Às vezes eu mostro alguma coisa na Receita Federal. Olha, tá aqui, ó, olha o seu prédio como é que tá. Você tá com uma divergência lá na Receita Federal de GFIP. Esqueceram de entregar. Isso aqui dá multa. Então, é isso que a gente tem. É uma coisa que eles não enxergam, né? Tá atrás, a gente não dá para você ficar mostrando isso porque não tem. Então, o que eu tenho até aconselhado o meu pessoal, começa a aumentar a pasta. Coloca todos os recibos e documentos, tudo que gerou, REINF, que gerou DCTR, bota tudo ali, e para que as pessoas vejam que tem mais coisa, não é só pagar boleto, pagar conta, né? E fora isso, eu tenho que buscar novos caminhos para minimizar o trabalho para que seja perfeito o final, que é o documento que vai para eles. Então, o que eu faço? Eu tenho que minimizar o trabalho deles. Como que eu minimizo? O INCRA, processos de buscar notas na Receita Federal. Não é todo mundo que tem. Vai buscar. Hoje a Érica me chamou, falei, venha ver, conseguimos pegar todas, não precisa lançar nenhuma nota, foram todas lançadas automaticamente. Ótimo, estamos aí. É o caminho, nós estamos no caminho. Isso, então, e a Winker tem nos ajudado nisto, né? Tem nos ajudado de uma maneira assim que eu falei, não, eu quero transferir tudo para a Winker agora, acertar a minha vida e caminhar junto, para que eu cresça, apesar de eu ser da idade antiga, da idade da pedra, mas eu sou favorável à tecnologia e ir para frente. Que legal. Bom, dona Félia, eu tenho certeza que quem nos escuta aqui ao redor do Brasil inteiro, a partir de agora vai começar a olhar para Moraes. Já eu tenho certeza que alguém vai pedir, eu quero ir lá conhecer a dona Félia, eu quero ir lá conhecer a Moraes, porque o que vocês estão fazendo há muitos anos parece que é comum, mas não é. Né? A gente percebe, primeiro, ética. É um mercado que, você falar de ética hoje em administração de condomínios, todos os anos a gente vê uma administradora quebrando, alguém que leva o dinheiro do condomínio, né? Então, toda vez que isso acontece, os bons pagam pelo preço dos ruins, né? Então, o cuidado que vocês têm, a pasta de vocês, uma pasta incrível. Eu gosto de ir lá sempre consultar a Érica, que mostra lá o sistema, como vocês alimentam a Winker. Isso faz com que vocês pegam muitas vezes outra administradora que às vezes utiliza o Winker e não utiliza na sua totalidade. Então mostra que assim, não é fazer de qualquer jeito, é fazer bem feito. É usar o equipamento que você tem, as ferramentas que a empresa nos fornece, né? Uhum. E a gente vai sugar. Nós vamos sugar o Winker e puxar tudo que eles têm de conhecimento. Eu preciso aprender. Que maravilha. Eu ainda estou na fase do aprendizado. Olha, quem dirá nós então, né? Eu estou na fase do aprendizado. Eu cada dia estou aprendendo coisa nova. Ó, eu gosto de ouvir experiências de administradores que diversificam muito o seu modelo, né? Você comentou comigo que o grupo virou em dado momento por conta da contabilidade, a parte administradora e a parte de imóveis. Como foi a experiência de entrar no segmento de venda e locação? Não foi boa, não. Nós não nos adaptamos, ficamos lá 6 anos, 7 anos. Mas fizemos uma parceria que não foi muito feliz. Uhum. E nós resolvemos parar com a imobiliária. Uhum. Ou a gente se dedica e faz crescer a administradora, uhum. porque não daria certo. E também o tempo, né? Uhum. Eu ainda continuo fazendo contabilidade. Apesar de há 5 anos eu não ter mais o escritório de contabilidade, porque passei a minha carteira, mas eu ainda tenho empresas que ficaram comigo e que eu faço. E que eu estou ali, faço 5 contabilidades, eu vou continuar fazendo essas contabilidades, sim. Entendeu? Que legal. Bom, você comentou comigo também, isso nos bastidores, da visão da Moraes, da necessidade de sempre ter um contador dentro da administradora. Eu sempre fui adepta. Sempre foi? Sempre, sempre. E esse era o meu diálogo no CRC. Uhum. Muitas vezes eu chegava com os colegas, os nossos conselheiros lá no CRC, e falava, gente, eu sou da administradora, eu tenho uma administradora. Eu estou pegando pastas que dá vontade de chorar nessas prestações de contas. É número, é coisa nossa, da contabilidade, é da administração, quem faz a administração. Né? E eu vejo coisa errada. Então, mas eles não teve sucesso. Mas eu já estou ouvindo CRCs fora de São Paulo, que já estão com projetos de lei para que
cada administradora tem que ter um contador. Uhum. Que Então, maravilha. eu já estou no caminho certo. Bom, nós sabemos que uma das coisas que assolam as administradoras é a questão da inadimplência dos condomínios. Isso impacta na arrecadação, isso impacta no planejamento. Como é que a Moraes lida com isso? Normal. Nós trazemos as pessoas, tem o setor que cuida da cobrança, faz a cobrança, tem também o departamento jurídico, né? Cuida da parte jurídica, se precisar vai para o jurídico, mas até a esfera administrativa nós é que cuidamos. E Fazemos as sempre de forma cobranças, humanizada, né? tentamos parcelamento, sempre conversando com o síndico. E nós trabalhamos com uma carteira, a gente fala para eles que eles tem que ter uma régua. Qual é a sua régua? Então, eu tenho que conhecer a régua de cada prédio. Uma régua de 30 dias, de 40 dias, 3 meses, 2 meses. Cada um tem a sua regra. E nós seguimos essa regra, entendeu? Para ir para um jurídico, por exemplo. Mas a gente tenta todos os caminhos antes de ir para o jurídico. Acho que é o caminho mais correto, né? Porque se você entrar em conflito, né? Eu acho que o conflito tem que ser a última esfera, né? É. Mas aí cresce a inadimplência devido à situação, né? Aí não tem o que fazer. Bom, eu marquei aqui uma história que eu não podia deixar de contar, que é a história do banho de Coca-Cola. Como é que é essa história aí? Conte para nós. já aconteceu, assim, confusões no meio da Assembleia? A Assembleia é uma coisa, é uma caixinha de surpresa, né? A Assembleia é uma caixinha de surpresa. A gente vai para a Assembleia e sabe quem entra vivo não sabe quem sai vivo. Tem algumas, né? Tem outras que são muito tranquilas, tal, mas já teve algumas assembleias que a gente teve umas desavenças internas e uma briga entre síndico e ex-síndico e só sei que voou uma lata de Coca-Cola, assim, um síndico jogou no outro lá, um jogou contra o outro e caiu foi em mim. Eu tomei um banho e o síndico pegou, a pessoa pegou o ex-síndico assim, pelo colarinho, levantou ele lá em cima para bater, e eu tentando apartar e tentando segurar. Foi muito complicado. Foi antes de começar a reunião, eles brigaram antes. E depois foi divertido, porque eu dei risada. Inclusive, nesse dia, se não me engano, um dos meus netos estava comigo. Ele se escondeu atrás do balcão lá, ficou lá escondido. Ficou apavorado, nunca mais quis ir à Assembleia. Você sabe Mas que já teve brigas feias já. Eu brinco com o pessoal que eu falo que o condomínio, de modo geral, ele é até pacífico, mas no condomínio da vida real não existe esse amor todo pelos vizinhos, né? Essa boa política, a boa vizinhança. Não existe. Cada um por si. Hoje mudou o perfil do condomínio. Mudou o perfil dos moradores. Hoje você entra principalmente se você pegar um prédio de novos, pior ainda. As brigas são maiores. Eles conhecem tudo, eles sabem tudo, então eles não aceitam, desconfiam de você. Umas coisas assim que, sabe? Mas tem brigas, tem discussões, que a gente tem que apartar, a gente tem que tentar acalmar. Uau. Bom, estamos aqui caminhando do meio para o fim. Falamos de conflitos e mediações, mas tem uma coisa que eu adorei ver, que foi quando eu estava olhando a visão do grupo. Aí estava escrito assim, ó, qual que é a visão da Moraes? Ser referência na prestação de serviços, reconhecida pela qualidade, agilidade e cordialidade como a melhor opção para o cliente, colaborador, fornecedores e parceiros. É assim que, pelo menos, eu me sinto assim, sabe? Essa cordialidade. Acolhido, né? Acolhimento. Isso foi desde sempre? Desde sempre. Isso sempre foi assim, na contabilidade. Tanto que eu tenho clientes, ex-clientes, né? Que até hoje, eu falo, olha, eu quero que você olhe minha contabilidade se está de acordo. Olha para mim, que agora é outras pessoas que fazem, né? Está de acordo, você aceita isso? Eu tenho um contrato para assinar. Você pode olhar para mim? Sabe? Então, existe isso. Passa ano, 20, 30 anos trabalhando com uma mesma pessoa. Existe. A cordialidade é uma coisa assim que a gente preza e exige. Bom, e como é que foi passar o bastão assim para Leila? Porque a gente sabe que, teoricamente, a empresa ela tem 3 caminhos, né? Ela pode ser vendida, ela pode quebrar e ela pode ser herdada. Ela pode passar de uma geração para outra.
Imagina que lá, quando Moraes e Filhos, acho que a alegria do seu pai deve ter sido passar a empresa para vocês. Foi uma festa. Né? Foi uma festa do meu pai. E passar para a Leila também foi essa festa? A Leila, na realidade, ela abriu uma escola no mesmo prédio que eu estava. Nós estávamos ali, depois saiu, mas ela abriu uma escola de inglês. Então ela já estava indo, a gente já estava sempre perto uma da outra, né? E eu estava sozinha. Eu não tinha. O sócio foi o meu ex-marido. Uhum. E aí a gente acabou desfazendo a sociedade. Aí eu coloquei meu filho, mas meu filho nunca quis saber. Meu filho trabalha em outro ramo. Uhum. Então, ela me viu sozinha. E ela, aos pouquinhos, foi entrando e, de repente, ela já estava lá. E aí ela falou, mãe, eu vou fechar a escola. Eu tomei essa decisão. Fechou a escola e assumiu o escritório com toda a autoridade dela. Uhum. E ela já tinha um pouco de noção, porque ela já acompanhava a minha vida. Uhum. E agora os netos entrando também para fazer um acompanhamento. Você acha que vai ser natural também outra festa passar da Leila para os netos? Vai. Porque um já está no exército, mas eu tenho, pelo menos o Fernando está comigo. Uhum. A gente tem esperança, né? De poder passar o bastão para eles um dia, mas estão no aprendizado ainda. Mas é bonito de ver, né? Acho que olhando a história desde lá do seu pai até os dias atuais e uma empresa extremamente acolhedora e pronta para ofertar o melhor serviço na região. E é uma região que, particularmente falando, eu só vejo prédios crescerem, vejo o desejo de muitas administradoras de trabalhar na região do ABC, mas principalmente São Caetano, que eu acho que ali é uma cidade pujante. São Caetano é promissor, né? Ele já passou por seus problemas, mas ele é muito promissor. Muito prédio ali, muita... E como é que vocês lidam com a concorrência lá? Quando o pessoal bate lá e fala, vamos tentar jogar o menor preço aqui para prejudicar a Moraes. Eu vejo que isso nem impacta você. Fica à vontade, no direito dele. Se ele não quiser cobrar nada, melhor para o cliente dele. Mas o bom é saber que eles voltarão. Mas eu falo até a volta. Até a volta. Até a volta. A gente se encontra lá na frente. Mas aí é pior, né? Você não vai pelo amor, vai pela dor. Eu concordo. E veja, né? Nada melhor do que um bom serviço, uma boa prestação de serviço. E por mais que as pessoas não entendam a diferença de joio e de trigo, no que a gente fala do jargão comum na questão da administração, é claro que a Moraes está aí há 50 anos, não à toa, né? Graças a Deus ela subsistiu a todas as... Nós tivemos diversos planos de governos, né? Uhum. Muita coisa aconteceu, ficamos com R$50 no bolso, Uau. né? Não sei se você lembra dessa idade. Mas eu não lembro. Não lembra, né? Mas nós ficamos com R$50 na época, mas a gente conseguiu passar por todas elas, e buscando forças, sempre buscando na nossa vida Deus, para que a nossa empresa cresça de acordo com a vontade dele. Eu acho, você falou do meu pai, eu achei interessante. Meu pai, apesar de ele ter passado o escritório para nós, lá em 65, 66, 65, ele continuou trabalhando como contador. Que legal. Então, ele passou a ser contador de uma empresa muito grande em São Caetano, que era uma rede de supermercados. Ele era o contador que ajudou na abertura e continuou lá. E ele já estava com quase 80 anos, ele não tinha mais condição de trabalhar. E o meu irmão, como contador e auditor, foi lá, e entrou junto com ele, e a gente falava para o dono, olha, manda meu pai embora, não precisa nem pagar a indenização, vocês já fizeram tanto por ele, ele vai ficar com a gente, eram os portugueses, vai ficar com a gente até o fim. E fechou o supermercado e meu pai teve que sair, e ele veio para o meu escritório, porque ele queria trabalhar, com 88 anos, 80 e poucos anos. Mas ele já não estava mais em condições, né? Mas o que eu quero chegar, onde eu quero chegar é o seguinte, quando a gente fala em acolhimento, os funcionários do escritório acolheram meu pai de uma maneira, ele não fazia mais nada. Não fazia nada. Meu pai não conseguia trabalhar mais, não tinha mais condições. Ele deitava na mesa e dormia e tal. Mas ele fazia bloquinho. Não sei se você lembra, antigamente as impressoras eram com aqueles rolos de papel que saía e sobrava muita folha. Ele ficava catando esses papéis e formava bloquinhos e colava. E ele chegava na minha sala e falava, filha, está aqui os meus documentos, que é o meu trabalho que eu já fiz.
tadinho. Meus documentos para ele, aquilo eram os documentos. Uhum. Já não estava mais com condições. Logo depois, pouco tempo depois, ele faleceu. Mas ele foi acolhido pelo meu povo que estava ali, pelos funcionários. Não eram parentes, mas acolheram ele com carinho, sabe? E é isso que eu quero que o pessoal sinta ali, que a gente acolha o nosso cliente. Porque às vezes tem cliente chato, mas a gente tem que acolher e ajudá-lo. Perder a chatice. Que lindo. Chega, emociona a gente. Bom, contratação. Nós sabemos que é um desafio, nós não temos uma escola que forma gerente, assistente para trabalhar em condomínio. Como vocês têm lidado com esse desafio? Está sendo um desafio para nós muito grande. Queremos ampliar o quadro, mas realmente nós estamos passando por um momento... E não é só nós, não. Todas as empresas estão reclamando da mesma coisa. Até a gente vê na rede social. As pessoas estão... Está ruim, está péssimo. As pessoas que procuram para trabalhar. Então, a gente busca sempre pegar alguém que, pelo menos, não saiba, mas tenha vontade de fazer e aprender. Esse é melhor. Eu prefiro esse. Mas está difícil. Está muito difícil. E tem mais. Hoje, as pessoas, antigamente, estavam pegando tudo jovem, né? Vamos pegar os jovens. Hoje estão trocando. Estão buscando pessoas mais velhas. Por quê? Compromisso. Eles não têm o compromisso que deveriam ter. Né? Enquanto está ali, ele faz parte daquela... A gente passa mais tempo trabalhando do que em casa com a família, né? Está difícil. Não está fácil, não. Nós estamos lutando muito com isso ainda. Bom, e o futuro? Para onde a Moraes vai? Assim, o que vocês estão imaginando? Eu já sei que você já comentou aqui comigo questão de migrar para as tecnologias da Winkler. A gente está construindo isso junto. Eu quero chegar a um ponto de que tudo esteja informatizado, tudo ligado numa empresa, onde nós possamos ter funcionários para dedicar melhor ao cliente e que os resultados sejam conferidos, sejam analisados por eles. Não ficar fazendo na pressa, que é onde está erro, né? Onde comete erro. Então, nós estamos dependendo disso. Nós queremos realmente fazer isso crescer. Agora já estamos na fase da Winkler de fazer as previsões orçamentárias, vão ter reuniões lá para eu aprender a forma que a Winkler oferece, para ver se isso também contabilmente está dentro da nossa visão. E vamos à frente. Se eu parar, tenho minha filha e meus netos para cuidar do resto. Eu não pretendo fechar, não. E não vou arredar o pé. Que maravilha, dona Ofélia. Bom, passamos aqui por todos os pontos que eu tinha listado. Quero agradecer demais a sua presença aqui. Eu que agradeço, porque eu estava muito nervosa. Estava mesmo? Estou feliz e estou mais calma. Que bom. Para nós é uma honra mesmo falar do Grupo Moraes, contar a história da senhora. Que sirva de exemplo para todas as administradoras do Brasil. Nas últimas semanas nós passamos de 1.000 ouvintes no Spotify, mais de 100 pessoas que nos assistem pelo YouTube, com toda certeza. Vai ficar gravado a forma como o Moraes atua, a essência da Dona Ofélia na estrutura do Grupo Moraes como um todo. E conte conosco sempre, volte quando quiser, esse espaço é de vocês. Eu só tenho a agradecer ao Winkler, tudo que tem feito para a gente, desde que nós começamos a trabalhar juntos. Creio que nós vamos fazer uma excelente parceria, transferindo todas as nossas carteiras para o trabalho de vocês. E espero que isso continue e fique sempre, né? Agradeço mesmo. Que bom. Para você que nos acompanhou até aqui, eu quero agradecer a sua audiência, a sua participação. Você viu aí a história da administradora da vida real, uma história linda, mais de 50 anos aqui. A Dona Ofélia contou para nós o que é a essência do Moraes, Moraes e Filhos, o futuro do Grupo Moraes. Então, se você acompanhou até aqui, escreva aí nos comentários do YouTube, os trabalhos ganham força e vigor, para eu saber que você chegou até o final do episódio. Nos acompanhe também nas redes sociais, compartilha esse episódio com a galera que trabalha nas administradoras. É sempre muito bacana contar as boas histórias, é por isso que nós estamos aqui. E esse episódio tem um apoio de Separar Empresas, tem um apoio de JF Security, nosso parceiro que faz a conversa chegar em todos os cantos do Brasil. Então, se você gosta de conversas aqui como essa, não deixe de compartilhar, curtir, e a gente se vê no próximo episódio, tá certo?